apresenta um conteúdo inédito sobre a decisão do Campeonato Paulista, incluindo informações sobre as formações das duas equipes rivais. Um aspecto que será discutido é a inquietação de um dos times em relação à atuação da arbitragem para o confronto que ocorrerá nesta quinta-feira. A equipe já entrou em contato com a federação que supervisiona o futebol na sua região para tratar dessa preocupação. Além disso, há relatos de que alguns ingressos voltaram a surgir e vou compartilhar essa novidade em primeira mão. Também falaremos sobre as provocações que têm circulado, como a icônica cabeça de porco, que se tornou um verdadeiro símbolo nas discussões entre os torcedores antes das partidas. Neste espaço voltado para a final do Campeonato Paulista, detalharei todas essas questões. Com 2 décadas de vivência no jornalismo, lancei este canal para trazer as últimas atualizações sobre o clube para você. Vamos juntos analisar cada detalhe desse grande embate. É relevante destacar uma marca de jeans no Brasil que já está há mais de 50 anos no mercado, atendendo diversas lojas em São Paulo e em todo o país, oferecendo produtos que asseguram um bom retorno financeiro para quem trabalha com essa linha de alta qualidade. Agora vamos aos pormenores do Sport Club Corinthians Paulista para este jogo crucial. Quero iniciar falando sobre a cabeça de porco, que se transformou em uma maneira de provocação frequente antes dos embates entre as duas equipes. A rivalidade se intensifica a cada derby, especialmente após um torcedor ter lançado uma cabeça de porco em uma partida do Brasileirão no ano anterior, um episódio que ficou gravado na memória de todos. As provocações seguem em evidência sempre que um clássico se aproxima e hoje as duas equipes se enfrentam na decisão do torneio. Desde o último domingo, quando um dos times derrotou o adversário em um jogo de ida no Allianz Parque por 1-0, mais 3 incidentes envolvendo cabeças de porco foram reportados. Uma importante avenida de Campo Grande foi encontrada com uma cabeça de porco suspensa em um viaduto, acompanhada de uma faixa com uma mensagem agressiva. Na manhã de hoje, outras 2 cabeças de porco foram avistadas em localidades distintas. Uma delas estava na sede de uma torcida organizada em Praia Grande, no bairro Tupi, enquanto a outra foi localizada no centro de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Em Praia Grande, a cabeça de porco foi pendurada em fios de eletricidade e a calçada também apresentava pichações. Essa sequência de eventos teve início no ano passado, quando um torcedor foi acusado de algumas dessas ações e compareceu para dar seu depoimento. Neste ano, uma cabeça de porco foi deixada em um dos portões do Allianz Parque, pouco antes de um clássico da fase de grupos em fevereiro, que terminou empatado em 1-1. O mesmo torcedor admitiu sua participação e, como consequência agora, está proibido de ir a partidas e teve seu perfil excluído de redes sociais. O Allianz Parque foi palco de um evento importante que ocorreu antes do clássico disputado em fevereiro, válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista, terminando em um empate de 1-1. Uma pessoa que admitiu sua participação no incidente agora está proibida de frequentar os jogos. Além disso, sua conta em uma rede social foi desativada. A situação é complicada, pois em todas as partidas do Corinthians ele precisa se apresentar no batalhão de choque. Imagine não poder mais acessar o estádio enquanto o time está em campo e ter que comparecer apenas para essa obrigação. Em uma conversa que tivemos, ele se mostrou bastante incomodado com o que aconteceu, especialmente considerando que houve muitas situações de violência no futebol e até agora ninguém sofreu sanções como ele. Queria registrar isso, pois ele entrou em contato comigo pedindo que eu falasse sobre o assunto e acho justo mencionar. O Corinthians também se comunicou com a entidade responsável pelo futebol estadual e essa informação foi apurada e confirmada por várias fontes. Um dirigente do clube fez a ligação para manifestar sua preocupação com a arbitragem. A conversa foi cordial e, apesar de uma boa atuação da arbitragem na partida de ida, a recente polêmica envolvendo o VAR em um jogo decisivo gerou preocupações no Corinthians. Esse dirigente expressou sua inquietação com a qualidade da arbitragem, destacando que o árbitro da partida em questão será um profissional designado, enquanto outro ficará encarregado do VAR.
Durante a conversa, ele mencionou que não ficou satisfeito com a atuação do árbitro em um jogo em que o Corinthians enfrentou outro time, onde houve atrasos em decisões importantes. Na análise de hoje, o árbitro será um profissional designado, enquanto a sala de VAR será gerida por outra pessoa. Alguns jogadores comentaram que não ficaram contentes com a arbitragem em um jogo anterior, onde houve lentidão nas decisões, como a expulsão de um jogador por uma falta. Um jogador, por exemplo, solicitou a intervenção do VAR logo no início da partida. Além disso, outras situações foram mal recebidas. O clima entre o Corinthians, a entidade responsável, e a arbitragem foi cordial, e a entidade declarou que não tolerará erros. Eles também reconheceram falhas em uma marcação de pênalti em um jogo importante, o que causou preocupação na diretoria do Corinthians. No entanto, a pressão exercida por um dirigente trouxe um pouco de alívio para a comissão técnica e os jogadores. Comentem aqui se acham que o Corinthians deve realmente se preocupar com a arbitragem no jogo de hoje. Além disso, surgiu uma informação de que conselheiros que ficaram sem ingressos estavam bastante insatisfeitos. Conforme as regras do clube, eles podem comprar ingressos até um dia antes da partida, mas relataram que ao tentarem adquirir durante a abertura das vendas, não conseguiram. Isso gerou um descontentamento significativo com a diretoria, já que historicamente nunca havia ocorrido algo dessa natureza. Quando tentaram comprar os ingressos, disseram que não tiveram sucesso. Essa reclamação ganhou ampla divulgação. Conversei com algumas fontes do grupo de conselheiros e soube que a secretaria do clube, que não era um funcionário, entrou em contato com... As queixas estão aumentando e os conselheiros expressaram sua insatisfação, o que gerou uma movimentação. Consegui informações de fontes ligadas ao grupo de conselheiros e, recentemente, foi enviado um aviso que indicava que a secretaria do clube havia contatado o conselho ativo, sendo a secretária a principal interlocutora. Um colaborador do clube se comunicou com ela solicitando que informasse os conselheiros de que a equipe estava tentando entrar em contato com 90 conselheiros que ficaram sem ingressos. A mobilização visa assegurar que todos consigam um ingresso. O recado foi repassado e é relevante destacar que essa comunicação partiu de um funcionário. Em resumo, 90 conselheiros não tiveram acesso a ingressos e esse contato foi feito para avisar que, caso queiram, os ingressos estarão disponíveis. Os conselheiros comentam que a situação piorou, mas agora, com a possibilidade de ingresso, as conversas no grupo de mensagens dos conselheiros se intensificaram. Agora vamos analisar as escalações de Corinthians e Palmeiras para a grande final desse derby. As escalações oficiais devem ser reveladas às 20 horas e 35 minutos, uma hora antes do início da partida. No Corinthians existe incerteza quanto à presença de um jogador e de outro atleta. A expectativa é que a equipe seja formada por Hugo Souza, no gol Mateuzinho Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Antiri na defesa. No meio-campo, um jogador atuará como primeiro volante, enquanto outro ficará à direita e um terceiro à esquerda. Há ainda outras opções para a posição de volantes, como um atleta que foi substituto no primeiro jogo, outro que é mais criativo e um terceiro que tem a função de controlar o ritmo do jogo. Um quarto jogador também é uma possibilidade, trazendo experiência ao time. Essas são as opções para a posição de um atleta, caso ele não consiga jogar. Pessoalmente, acredito que ele estará apto. No ataque e na criação das jogadas, a situação de um jogador é incerta, pois ele se ausentou do treino ontem e a informação que recebi é que está enfrentando dores crônicas. Ele pode optar por receber uma injeção e atuar ou decidir não jogar. E essa escolha ficará a seu critério. Na construção das jogadas, teremos um jogador ou outro. A situação do primeiro é preocupante, pois não participou do treino ontem e está lidando com dores crônicas, o que pode indicar uma lesão que requer uma injeção para que ele possa atuar, ou ele pode optar por não entrar em campo. A decisão ficará a seu critério e, caso aceite a injeção, esperase que jogue. Quanto a outro jogador, se um atleta não estiver em condições, teremos uma alternativa. Em relação ao Palmeiras, é fundamental destacar que o treinador conta com os jogadores que retornam das seleções, especialmente os sul-americanos. Um atleta avançou consideravelmente em sua recuperação após uma cirurgia e há expectativa de sua volta, assim como para outros que também estão apresentando progresso, mas ainda devem ser considerados desfalques como um jogador que se machucou.
Durante o primeiro jogo, um lateral deve ser o titular e sua escalação está entre os convocados. Um jogador que atuou por mais tempo teve seu retorno atrasado devido a um incidente em que um raio atingiu o avião, obrigando uma parada por questões de segurança. Se ele não puder iniciar a partida, outro poderá assumir a titularidade. Portanto, a provável escalação do Palmeiras inclui um goleiro, um lateral e jogadores na defesa no meio-campo e no ataque. Assim, permanece a dúvida em relação a um jogador que, se estiver apto, será titular, enquanto outro perderá a posição caso um atleta comece a partida. No que tange à arbitragem, haverá um árbitro principal acompanhado por 2 assistentes. O quarto árbitro e um quinto árbitro também foram designados. A ficha técnica da partida está completa e, para aqueles que desejam acompanhar o jogo, há várias opções de transmissão disponíveis. Essas são as alternativas para assistir ao confronto. Neste jogo há várias opções para acompanhar a partida. Caso você queira assistir, pode sintonizar em diversas plataformas. Essas são as possibilidades disponíveis. Durante a noite, faremos uma cobertura completa que incluirá momentos antes e após o jogo. A pré-análise inicia às 20 horas, um ótimo momento para discutirmos a escalação, e a análise pós-jogo ocorrerá assim que o apito final soar. Existe uma opção de adesão a um clube de membros, permitindo acesso a um grupo de mensagens? Programas ao vivo acontecem todos os dias, como a conversa do meio-dia e a discussão da noite, programadas para 12 e 19 horas, respectivamente. E hoje teremos uma programação especial devido à final do Torneio Paulista. Além disso, fique atento às mensagens para acessar conteúdos exclusivos. As informações estarão disponíveis para consulta. É crucial acompanhar também as redes sociais, especialmente em momentos em que haverá conteúdo especial durante o intervalo. Estarei transmitindo ao vivo, então não deixe passar essa chance. Hoje é um dia significativo para a interação e para aumentar a participação. Espero que todos estejam envolvidos. Não esqueça de manifestar seu apoio e que a bênção de Deus esteja conosco. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Zlatan Ibrahimovic, com sua personalidade imponente e estilo único, nunca foi de esconder sua opinião sobre o futebol mundial. Em um recente comentário, o ex-jogador surpreendeu ao se referir ao Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, destacando a grandiosidade da sua estrutura, mas também fazendo uma crítica contundente sobre o nível de disciplina e comprometimento dos jogadores. O Corinthians tem muita estrutura, mas os jogadores precisam melhorar muito nesse aspecto, afirmou Ibrahimovic, gerando uma onda de reações entre torcedores e especialistas. O que será que ele realmente quis dizer com isso? E mais importante ainda, o que isso significa para o futuro do Timão? Para entender melhor essa declaração, é necessário contextualizar a postura de Zlatan ao longo de sua carreira. Conhecido por sua arrogância controlada e pela forma como sempre desafiou o status quo, Ibrahimovic nunca teve medo de levantar questões sobre a disciplina no futebol. Durante sua carreira, ele se destacou não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua incrível mentalidade vencedora. Quando ele afirma que o nível de comprometimento do Corinthians precisa ser maior, ele não faz uma crítica vazia, mas sim um alerta para algo que ele considera essencial para o sucesso de um clube de alto nível. O Corinthians, historicamente, tem sido um time de muita garra e perseverança. No entanto, nos últimos anos, a equipe tem enfrentado desafios dentro de campo, o que levanta a questão: será que a estrutura de primeiro mundo do clube tem sido suficientemente aproveitada? Em uma liga tão competitiva como o Campeonato Brasileiro, a disciplina e o comprometimento são fatores cruciais para se manter no topo. Ibrahimovic, com sua experiência em clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United, sabe o quanto esses aspectos fazem a diferença para um time conquistar títulos e manter sua posição de destaque. Por outro lado, é impossível ignorar o impacto dessa fala nos jogadores e na comissão técnica do Corinthians.
Como uma figura de respeito no futebol, Ibrahimovic pode estar apenas tocando em um ponto sensível que muitas vezes não é discutido abertamente. No ambiente de alta pressão que é o futebol, um comentário como esse pode ser um convite para que os jogadores se desafiem a alcançar um nível ainda maior de profissionalismo. Afinal, um clube de sucesso precisa não apenas de grandes talentos, mas também de uma mentalidade imbatível que os faça evoluir constantemente. Em suma, as palavras de Ibrahimovic sobre o Corinthians devem servir como um ponto de reflexão tanto para a diretoria quanto para os jogadores. O que parece ser uma simples observação sobre disciplina e comprometimento pode, na verdade, ser uma convocação para um novo capítulo na história do clube. Resta saber se o Timão será capaz de reagir e incorporar essas lições no seu dia a dia, alavancando ainda mais sua já sólida estrutura e buscando um futuro de conquistas. O que vem por aí? O público está atento e o campeonato promete muitas emoções. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!